Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a uma questão do Enem envolvendo os coeficientes de atrito, né? Cinético, que está relacionado a movimento, e o estático, está relacionado aí ao repouso. É um tema muito cobrado pela prova do Enem, porque tem diversas aplicações. Inclusive a questão traz uma delas aqui, que é os chamados freios ABS, tá? Veja lá. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é acionado, liberando, né, esse sistema libera as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo chamado atrito cinético ou atrito dinâmico, né? Dinâmico vem aí de movimento. As representações esquemáticas da força de atrito, FAT, entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no pedal do freio para o carro sem ABS e com ABS, são respectivamente iguais a. Bom, antes de a gente analisar aqui a força de atrito, pessoal, o que é mesmo a força de atrito? Bom, a força de atrito, FAT, ela é calculada a partir desse coeficiente de atrito de que o problema está falando, que pode ser dinâmico ou estático, tá? Ele depende, claro, da superfície, é uma variável aqui que está relacionada ali a como os dois objetos, os dois corpos estão em contato e, claro, de que maneira essa superfície ela é formada, tá bom? Tem superfícies que apresentam maior atrito, tem superfícies que não. Por exemplo, se a gente pensar aqui em pneus de carro. Pneu de carro, quando está com a banda de rodagem, né, perfeita, ali nova, é claro que tem uma maior aderência na pista, por exemplo, em comparação a um pneu que está ali careca, que já está com a banda de rodagem bem baixa. Isso é um item de segurança aí dos veículos, deve ser checado sempre. Mas enfim, a força de atrito é esse coeficiente, tá? Que é uma constante, vezes a normal. A normal em superfícies aí planas e horizontais, como é o caso na maioria das estradas, ou pelo menos quando os problemas colocam essa situação, eles vão especificar aí a estrada horizontal. Então, a força normal acaba sendo equivalente em termos de módulo ao peso do objeto, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender essa força de atrito e esse coeficiente aqui de que o problema fala, eu vou mostrar um gráfico aqui, na verdade, uma representação, para que a gente compreenda bem como funcionam essas duas grandezas, o coeficiente de atrito cinético e o coeficiente de atrito estático. Imagine o seguinte, né? O objeto está aqui em repouso, a pessoa está parada, ela começa a empurrar. À medida que ela começa a empurrar esse objeto, então ela vai exercendo uma força maior sobre esse bloco. E em contrapartida, o bloco também, né, a partir da reação, ação e reação, vai exercer uma força contrária a essa força que a pessoa está aplicando. Essa é exatamente a força de atrito, FAT, que depende de um coeficiente aqui entre o bloco e o piso, tá? Essa força ou esse coeficiente de atrito presente aqui no momento em que o bloco está em é o chamado coeficiente de atrito estático, ou seja, o bloco está parado, não há deslizamento entre a superfície e o bloco, portanto, coeficiente de atrito estático. Então, à medida que essa pessoa aumenta a intensidade da força, o coeficiente, né, a força de atrito, que é a FAT, força de atrito FAT, é justamente esse coeficiente, que é uma constante, vezes a normal. Então, essa força de atrito vai aumentando até chegar um momento que a força de atrito e a força exercida pela pessoa se equilibram. É quando o objeto fica na iminência de entrar em movimento. Quando isso acontece, a gente fala que nós chegamos na chamada força de atrito máxima. Qualquer aumento na intensidade da força aplicada pelo homem, esse objeto vai começar a andar, ele vai começar a deslizar sobre a superfície. E é exatamente aí nesse ponto que a gente precisa ficar bastante atento. Por quê? Porque a partir do momento que o objeto começa a se mover, ou seja, ocorre um deslizamento sobre a superfície, esse coeficiente de atrito estático, ele para de atuar, né, e dá espaço agora para o chamado coeficiente de atrito, vou chamar aqui, ó, dinâmico ou cinético, tá? Cinético.
Por quê? Porque esse coeficiente de atrito cinético já é um coeficiente quando o objeto está deslizando. E o que que acontece quando o objeto está deslizando? A força de atrito deixa de existir? Não, ela é reduzida. Ou seja, é mais fácil eu manter um objeto em movimento, né, mesmo ele estando com força de atrito atuando, do que fazer ele entrar em movimento. Então, o sistema de freio ABS trabalha exatamente com esse princípio. Porque o que que acontece? Vamos imaginar que você está pressionando o pedal de freio e o pneu e o piso estão ali exercendo uma força de atrito crescente. Chega um determinado momento que a força de atrito entre o pneu e o piso, né, a pista, chega no seu ponto máximo. Se chegou no ponto máximo e você continuou pressionando o pedal de freio, essa força de atrito máxima vai ser rompida e o pneu vai deslizar sobre o solo. Cuidado! Muitos alunos confundem porque imaginam que o fato de o pneu estar girando sobre a superfície, que o coeficiente de atrito ali seria o dinâmico. Não, não é o dinâmico. Você tem que olhar o seguinte: pensa na pista e o pneu. Olha o pneu e a pista. É como se eles tivessem parado. Há deslizamento entre o pneu e a pista? Não. Então, o coeficiente de atrito ali naquele momento é o coeficiente de atrito estático. Agora, se aconteceu um deslizamento, é porque o coeficiente de atrito presente ali é o cinético, ou seja, deslizamento está relacionado a coeficiente de atrito cinético. Então, o pneu começou a deslizar, começou a derrapar, isso significa que eu saí do coeficiente de atrito estático, certo? Ou, e, portanto, saí da força de atrito estática e entrei na chamada força de atrito dinâmica, que é menor do que a força de atrito estática. Esse carro que não tem ABS, durante a frenagem, a força de atrito que vai atuar sobre ele é exatamente essa aqui, ó. Ela é constante. Já o sistema ABS faz exatamente o seguinte: ele impede que a força, né, que o pneu trave, ele libera o pneu para que ele se movimente novamente e ele alcance de novo a chamada força de atrito estática, que é máxima, que é maior do que a força de atrito dinâmica. Então, o sistema ABS fica fazendo esse zigue-zague o tempo todo, ou seja, o pneu travar ele libera um pouquinho, isso é em fração de milésimos de segundo, por isso que pessoas que dirigem carro ABS e tentaram acionar o pedal de freio de maneira abrupta, vai ver que o pedal de freio fica palpitando, justamente ao sistema de freio ABS impedindo que o pneu trave e que a força de atrito dinâmica atue sobre, né, o sistema, ou sobre o veículo. Então, essa é uma aplicação muito importante, tá, dos coeficientes de atrito cinético e dinâmico. E para resumir aqui, o sistema, né, ABS, ele tem uma eficiência maior porque ele fica devolvendo o veículo sempre para uma força de atrito que é maior. A força de atrito estática é maior. Então, travou o pneu, se travou, está tendo deslizamento. Se está tendo deslizamento, então a força de atrito ali é cinética, é dinâmica. Então, o sistema libera, ele vai de novo para a chamada força de atrito estática, e isso acaba fazendo com que o veículo pare, né, com um deslocamento menor, já que a força de atrito estática é maior. Tá? Então essa é a ideia que está por trás aqui de todo esse sistema, de todo esse conjunto de forças, e a partir daí a gente consegue avaliar de maneira bem tranquila qual é a nossa alternativa, né? Aquele gráfico que mostra que sem o ABS, e a gente já sabe que sem ABS vai ter esse comportamento, chegou no meio a força de atrito máxima, aí ele começa a entrar na chamada força de atrito dinâmica, né? Ou cinética, que é menor. Então, esse primeiro gráfico da letra A está de acordo, a letra B já não vai ser a nossa alternativa, porque não, esse não é o chamado coeficiente, o carro com sistema simples, né? Que você aplicou uma força e de repente ele parou. Aqui também nós não temos essa situação, a letra D também não, tá? A letra E, ok. A letra E representa sim o comportamento de um carro que não tem o pneu, o freio ABS, tá bom? Mas se você analisar aqui, ó, veja bem, o gráfico da segunda opção, que seria o freio ABS, não condiz, porque quando eu estou pressionando o pedal do freio, eu vou começar com a força de atrito mínima e ela vai aumentando à medida que eu vou pressionando. Então tem que ter uma taxa de crescimento aqui. Então, analisando as opções e casando aqui essas duas informações, a única alternativa que vai representar dois gráficos
que retratam bem o freio, não, né, o carro não tem ABS, e o carro com ABS, é aqui o comportamento do freio ABS. Ele chega no máximo, se ocorrer o travamento, ou seja, ocorreu, então essa força de atrito ela volta aqui para estática, que é menor. Aí o sistema identifica esse travamento, libera novamente o pneu para que ele entre novamente na chamada força de atrito dinâmica. Se ocorrer o travamento, o sistema fica palpitando o tempo todo. E isso acaba fazendo com que o veículo com freio ABS, né, com freio ABS, pare antes, né, do que o carro que não tem o freio ABS. Tudo bem, pessoal? Ficou aí longa a explicação, mas é para que a gente tenha aí um panorama geral dessas grandezas, principalmente da força de atrito estática e dinâmica, porque isso cai praticamente todos os anos aí na prova do Enem, tá bom? Então, até a próxima questão.